Bons dias a todos. Sei que tiveram realmente 3 dias de formação intensa, em que tiveram a oportunidade de receber muita informação, em particular sobre aspectos ligados à cidadania europeia. E ainda bem que é assim, porque, como sabem, nós não temos no PSD uma noção vanguardista da política. Nós acreditamos que as mudanças na sociedade são protagonizadas pelas pessoas. São as sociedades que mudam de acordo com as suas próprias necessidades de transformação, sempre que as pessoas transportam valores de mudança e querem progredir, querem alcançar mais prosperidade, querem alcançar situações de maior justiça e de realização pessoal. Não devem ser os partidos políticos nem os governos a enfiar assim pela boca abaixo os modelos de sociedade. Mas os políticos e os governos podem ter um papel muito importante nos valores que transmitem, nos exemplos que dão. E, nessa medida, compete-lhes liderar os movimentos de mudança que as pessoas querem abraçar. Nós, na Europa, temos vindo a dar saltos qualitativos muito significativos ao longo das últimas dezenas de anos, do ponto de vista da construção de uma cidadania europeia, de uma consciência europeia. E essa velocidade tem-se intensificado na medida em que cada vez mais jovens europeus partilham o mesmo espaço, os mesmos instrumentos de comunicação. Não há dúvida que as redes sociais, a internet, têm contribuído bastante para aproximar os jovens de todos os países europeus e para neles criar também uma espécie de consciência europeia. Mas esse processo é um processo que, apesar de ter vindo a acelerar, ainda está longe de poder ficar associado àquilo a que chamaríamos uma consciência política europeia comum que pudesse sustentar uma espécie de Estado europeu, de governo europeu, de orçamento europeu. De facto, há um orçamento europeu, mas não chega a representar 1% do PIB europeu, o que é realmente muito pouco. E se não temos, portanto, ainda condições para poder ter uma consciência pública, uma consciência política europeia, ninguém tem dúvidas de que esse desiderato estará, sobretudo, ao alcance, no futuro próximo, daquilo que for o ritmo, a passada que os jovens, as gerações mais jovens, puderem exibir na construção dessa sociedade. Nós comemoramos justamente este ano os 30 anos de integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia, era assim que se designava na altura. E nestes 30 anos em que somos membros de pleno direito, agora da União Europeia, muita coisa mudou em Portugal, na Europa e no mundo. Eu tenho uma noção muito clara, como ali a lenda viva Carlos Coelho, do que representava Portugal e a Europa em 1985. Sabíamos o que é que representava a integração de Portugal nessa Europa para os mais jovens. Significava, sobretudo, a possibilidade de acelerarmos a construção de uma sociedade mais próxima do modelo que conhecíamos numa Europa que era muito mais pequenina do que é hoje. Hoje tem 28 Estados-membros. Na altura éramos significativamente menos. Com Portugal éramos 12 na Europa. Hoje somos 19 só na zona euro. Na altura, em toda a União Europeia, éramos 12. A Europa ainda estava separada pelo Muro de Berlim. E hoje em dia há muita gente
que já se esqueceu ou que simplesmente não sabe que esse muro não tinha sido construído para evitar a circulação daqueles que vinham do leste para o Ocidente, por o Ocidente não os querer receber, mas apenas porque o leste os não queria deixar sair. Esse muro traçava ainda uma memória, portanto, de um mundo global muito longe daquele que hoje temos e conhecemos. Era um mundo bipolar, assente, portanto, em dois grandes blocos, que trazia o Ocidente de um lado e a ex-União Soviética do outro. E essas eram as duas grandes potências militares, digamos assim, com os Estados Unidos à cabeça de um lado e a Rússia no coração da União Soviética do outro. O mundo estava, portanto, dividido entre esses dois blocos. Seria talvez um mundo mais simples. Mas o mundo que se construiu desde então, multipolar, parece-nos ser um mundo bastante mais democrático, um mundo que está mais próximo daquilo que são os sonhos e as expectativas da generalidade das pessoas, não só na Europa, mas também em todo o mundo. Basta dizer que as economias emergentes, desde então, tiraram da fome e da morte certa milhões e milhões de pessoas. E foi, de facto, o processo de globalização, de abertura do comércio mundial, que trouxeram a países como a China e a muitas outras economias asiáticas o crescimento que elas têm registado nos últimos anos e o florescimento de uma classe média que simplesmente não existia há 30 ou há 40 anos atrás. Paradoxalmente, a Europa não teve exatamente a mesma evolução. Todos aqueles que vinham do chamado mundo comunista mantêm ainda hoje uma expectativa bastante positiva sobre a Europa. Viram os seus níveis de bem-estar crescer significativamente, as suas economias a convergir com a Europa. Mesmo os últimos anos mais difíceis de crise económica não foram anos de profunda divergência, pelo contrário. E, portanto, para todos aqueles que vinham do lado de lá do muro que existia há 30 anos na Europa, que de resto existia ainda há pouco mais de 20 anos na Europa, os valores europeus e a construção europeia continua a ser mobilizador. Mas para todos os outros que já lá estavam e que estavam, portanto, para cá desse muro, as coisas passaram a ter uma visão diferente, como de resto aconteceu em muitas outras economias avançadas. Aqueles que se convenceram de que a prosperidade não tinha um caminho de retorno, todos aqueles que achavam que o progresso tinha um sentido unilateral, enganaram-se. Houve desemprego nas economias mais avançadas, crises financeiras significativas, recessão económica e, portanto, aquilo a que se considerava um crescimento e uma prosperidade lineares revelaram-se problemáticas. E é assim que em Portugal também a perspectiva de uma Europa que representaria sempre um mercado mais alargado, uma segurança política de uma sociedade que se estava a democratizar, passou a ser olhada, não sei se pelos mais novos, mas seguramente pelos mais velhos, de uma forma mais desconfiada. E todos aqueles que têm da Europa uma visão politicamente negativa, que aproveitaram a crise para fazer crescer o populismo, o radicalismo, o extremismo, usaram o espaço de liberdade da própria Europa,
naquilo que correspondeu também a fracassos e a retrocessos, para fazer crescer uma ideia mais negativa, mais desagregadora da Europa. A crise trouxe-nos, não há dúvida nenhuma, divergência onde tínhamos preferido que houvesse convergência. Quando entrámos há 30 anos, a ideia era que conseguiríamos, em 20 anos, 20, 25 anos, chegar à média da prosperidade europeia. E a verdade é que durante os últimos 15 anos divergimos da média europeia, mesmo quando essa média baixou, com a entrada de muitos outros países que tinham economias mais débeis. Aqueles que aproveitaram este período para ver defeitos na Europa conseguiram, em Portugal, mas em outros países, mesmo nos países mais ricos da Europa, a norte ou no centro, atingir uma popularidade maior. Em alguns casos, chegaram a conquistar posições importantes de influência política para os seus governos. Pelo menos num caso, chegaram mesmo a liderar o governo. E mesmo nos países mais prósperos, hoje, seja no norte da Europa, seja no centro, como na França, na Finlândia, na Dinamarca, mesmo na Suécia, aparecem grupos extremistas, radicais, uns de direita, outros de esquerda, que condicionam e tornam mais difícil o funcionamento estável das plataformas de governo que lideram esses países. E hoje, é inegável, já temos forças desagregadoras não negligenciáveis no espaço europeu. Muitos procuraram traçar a ideia de que a Europa funciona mal porque as forças progressistas, socialistas para uns, estão em minoria. A Europa regrediu porque, simplesmente, a grande maioria dos governos imprimiu às suas decisões orientações não socialistas. E, como sabem, mesmo entre nós, há muita gente que insiste em dizer que fossem os socialistas os maioritários na Europa e as políticas seriam outras. Não sei se já repararam, estes 2 dias, provavelmente tiveram a ocasião de verificar, que os socialistas detêm hoje a maioria dos governos em função na Europa. São cerca de 8 os governos europeus de orientação socialista na Europa. Temos cerca de 7 governos de orientação liberal e 6 governos ligados à força política de que faz parte o PSD, o Partido Popular Europeu. E nesses 6, 2 deles são governos que estão em transição. Não sabemos o que vai acontecer na Irlanda e em Espanha. Mas sabemos porque é que esses governos foram escolhidos há uns anos atrás. Governos socialistas tinham deixado esses países à beira da insustentabilidade financeira e económica. De resto, o mesmo aconteceu com Portugal. E é curioso que tenham sido governos de inspiração não socialista que retiraram esses países justamente desse limite, desse abismo da bancarrota e da insustentabilidade financeira. Mas não deixa de dar um pouco que pensar que sejam novamente governos socialistas aqueles que acham que o esforço que foi realizado foi excessivo e, de certa maneira, voltar às práticas que nos levaram à insustentabilidade pode ser um bom futuro para a Europa. Deixem-me dizer-lhes, eu julgo que a Europa ultrapassou uma parte muito significativa da emergência económica e financeira. E nós aqui em Portugal também a ultrapassamos. Mas ainda há
problemas sérios do ponto de vista económico e financeiro para resolver, bem como emergiram problemas de outra natureza, que têm, sobretudo, relação com a segurança, com a mobilidade, com a integração de refugiados, de imigrantes económicos, que não fogem apenas à guerra e às vezes à morte certa, fogem também à miséria económica e que procuram a Europa para poderem realizar-se. Esta crise, que tem na origem um problema humanitário de um lado e do outro um problema de diferenciais muito significativos de prosperidade económica, tem abalado a Europa como poucos. Mas tenham em atenção que quer no aspecto económico e financeiro, quer no aspecto humanitário, da segurança, associado ao terrorismo ou associada aos problemas da integração de refugiados e de imigrantes, a Europa tem vindo a comprar tempo, mas não resolveu ainda os seus problemas estruturais. E aqueles que acham que é com facilitismo e com meros discursos voluntaristas que se alteram essas realidades, cometem um erro grave, que já foi cometido no passado e que custou muito caro aos cidadãos europeus e aos cidadãos portugueses também, como todos temos bem presente. As melhoras, Carlos. Nós sabemos que, sobretudo, graças aos esforços que muitos países desenvolveram, graças ao aperfeiçoamento das instituições europeias no âmbito da União Económica e Monetária, de decisões que foram tomadas importantes para coordenar melhor as políticas económicas, para garantir a disciplina orçamental dos Estados, para assegurar que reformas estruturais importantes fariam a nossa economia crescer no futuro e gerar mais emprego. Graças a um conjunto de decisões que foram tomadas durante estes anos, nós vencemos a emergência e, tirando a situação da Grécia, que permanece, infelizmente, com problemas muito graves, a generalidade dos países europeus tem vindo a recuperar, lentamente, mas a recuperar. Porém, a situação que vivemos hoje, quando comparada com os anos de 2006, 2007, 2008, que foram os anos que antecederam a crise, a comparação dá que pensar. A generalidade dos países europeus tinha uma dívida pública, medida em percentagem do PIB, muito próximo daquilo que era a previsão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, perto dos 60%. Em 2007, nós andaríamos ali pelos 70%, 70 e poucos por cento. Hoje, a média europeia elevou-se consideravelmente e está acima dos 80%. Em alguns casos, nos países que passaram por maiores dificuldades, o caso de Portugal, da Irlanda, da Espanha, o caso da Itália, da Grécia, essa dívida está substancialmente acima disso. O que significa que demoraremos muitos anos mesmo, e seguramente mais de 2 décadas, a regressar aos níveis de dívida pública que existiam antes da crise. Isto partindo do princípio que nos portamos todos bem, que não andamos para trás no mau sentido, no sentido de voltar a executar práticas que agravam ainda mais os problemas. Significa que nestes países o esforço que vai ser preciso fazer para reabsorver o desemprego, sobretudo o desemprego entre os mais jovens, será um esforço muito significativo e durante alguns anos terá de exigir mesmo uma mobilização de esforços à escala europeia. Se não for conseguido à escala europeia,
nenhum destes países tem por si próprio condições para absorver esse desemprego. E, de um modo geral, as economias privadas, agora não estou a falar dos déficits públicos, estou a falar das empresas, das famílias, continuam com níveis de dívida também extremamente elevados. O que quer dizer que têm pouca possibilidade de investir mais no seu futuro. Ora, sem que os países, cada um deles, tenha contas certas, consiga apresentar aos seus cidadãos um pacto razoável entre os impostos que cobra e os serviços que fornece, sem esse equilíbrio, evidentemente que a Europa, no seu conjunto, nunca conseguirá ultrapassar duradouramente estas situações. É preciso que cada um, na sua casa, faça o seu trabalho, seja responsável, seja equilibrado nas suas contas, para que a escala europeia possa ser mais harmoniosa. Mas sem respostas comuns, coletivas, à escala europeia, cada um de nós, só por si, não conseguirá resolver os problemas que acumulou ao longo de muitos anos. O que significa, portanto, que estes dois movimentos e estas duas responsabilidades, a responsabilidade nacional e a responsabilidade europeia, têm de caminhar a par uma da outra e só há uma maneira delas resultarem em conjunto. É gerando confiança entre todos. Se, de um modo geral, ficarmos com a ideia na Europa de que andam uns a fazer um esforço maior para que outros possam gerar mais desequilíbrios, a resposta europeia tenderá a ser negativa. Vão-se acentuar os extremismos, os radicalismos, a demagogia, e aquilo que nos divide será cada vez mais grave. Se cada um inspirar mais confiança ao vizinho, souber cuidar do seu país e ainda conseguir transferir para outros confiança e estabilidade, a resposta coletiva será mais forte. E teremos, em conjunto, um resultado que será maior do que a soma das partes. Conseguiremos ser mais do que os 28 países ou que as 28 economias agregadas. E é isso que nós procuramos. Devemos procurar em cada um dos países. Ora, eu julgo que é muito importante, por isso, que cada país possa fazer a sua parte do trabalho e, em resultado, exigir, reciprocamente, um trabalho coletivo mais coeso e mais solidário. Tenho, por isso, dificuldade em compreender a forma como o nosso governo se tem vindo a posicionar em termos europeus. Quer dizer, depois do esforço grande que os portugueses fizeram para mostrar que sabem ser responsáveis, que sabem pôr a sua casa em ordem, que não queriam ficar para um segundo resgate ou para um terceiro resgate, à espera de desequilibrar mais o prato, a balança europeia. Que sabiam, portanto, empenhar-se para construir um futuro mais equilibrado. Por que razão quer o Governo que Portugal esteja cada vez mais próximo do exemplo da Grécia? Não se percebe. Eu perceberia que o governo português quisesse mostrar solidariedade com o povo grego e com o governo grego. Eu fiz o mesmo há cerca de 1 ano e meio a esta parte, quando fui a Atenas, reconhecer o esforço enorme que os gregos têm feito e os resultados que estavam a atingir. E esses resultados permitiam, nessa altura, supor que a Grécia
poderia, pela primeira vez em vários anos, vir a fechar o seu programa, embora recorrendo a algum auxílio durante algum tempo imediatamente a seguir. E era importante que os gregos sentissem esse estímulo, que os sacrifícios que estavam a fazer valeriam a pena e de que a solidariedade europeia poderia estar lá, mais uma vez, quando preciso, se eles quisessem completar o caminho que faltava. Mas que ninguém tenha dúvidas, o esforço que nós fizemos durante mais de 3 anos foi para nos aproximar da Irlanda e não para nos aproximarmos da Grécia. Porquê? Porque aproximar-nos da Irlanda dava-nos a possibilidade de fechar o tempo de maior dificuldade e de voltarmos a ter mais autonomia e mais decisão sobre o nosso futuro. Enquanto que aproximar-nos mais da Grécia, aos olhos dos mercados financeiros, só nos fragilizava mais e a soma de muitos governos frágeis na Europa não faz uma Europa forte, nem faz uma perspectiva de mais progresso para os respectivos povos. O que é que o governo português então quis fazer em Atenas? Ao desrespeitar todo o esforço que os portugueses conseguiram realizar nestes anos. A única explicação que eu encontro foi um primeiro ensaio para poder vir a dizer que afinal as coisas não vão correr tão bem quanto podiam. O Primeiro-Ministro deu uma entrevista aqui há uma semana em que, pela primeira vez, lançou dúvidas sobre o que é que podia ser o tal plano B das contas públicas portuguesas. E esta semana foi o próprio Governo que inundou a comunicação social de informações que lançam sobre o futuro várias dúvidas e muitas nuvens. Como que a antecipar o relatório que a Comissão Europeia estará a divulgar por este fim de semana sobre a situação portuguesa no último trimestre. E, de repente, os portugueses não percebem o que se passa. Afinal, a austeridade que tínhamos era excessiva e o resultado, o remédio que precisávamos era de acabar com ela muito rapidamente para todos vivermos melhor? Ou, afinal, podemos não viver tão melhor assim em virtude das escolhas que têm vindo a ser feitas? Era importante que o Governo esclarecesse isto. Como é que vê a perspectiva de médio prazo para Portugal e para os portugueses? As boas notícias que quis dar nos primeiros meses de governo eram exageradas, imprudentes? Se eram, o Governo deve reconhecê-lo e deve dizer aos portugueses que muitas das decisões que tomou, nomeadamente ao reverter medidas estruturais importantes que tinham sido feitas nos últimos anos e que não têm nada a ver com a austeridade, têm a ver com a nossa vontade de ter uma economia com mais potencial de crescimento, com mais capacidade para gerar emprego, mais aberta, mais acessível a todos, não correspondeu à decisão adequada. E então, o Governo deve não só interromper essas reversões que tem vindo a fazer e cada vez mais às escondidas, para que não se repare que elas estão a ser feitas, da educação à área do ambiente, passando, evidentemente, pelas áreas das empresas públicas. Mas deve também dizer com clareza aos portugueses qual é então o caminho que pode seguir para que a maioria que hoje governa o país possa, em vez de criar expectativas negativas sobre o futuro, dizer aos portugueses aquilo com que eles podem contar. Os portugueses são adultos e podem
vivem bem com a verdade. O que não vivem bem é com a ilusão, com a prestidigitação, com os números de circo, em que de repente tudo vai bem e numa semana, como aconteceu há 5 anos atrás, o mundo muda e tudo passa a ser pior. Exige-se mais sentido de responsabilidade e de futuro à maioria que nos governa e exige que possam falar aos portugueses de uma forma verdadeira e que indique com clareza qual é o caminho que se vai seguir. Por outro lado, eu julgo que é importante que Portugal assuma um papel mais ativo dentro da Europa. Como disse, nós fizemos esforços significativos no passado. Hoje estamos em condições de exigir da Europa um outro comportamento também. Desde logo um outro comportamento para tratar de toda esta matéria preocupante que tem vindo a público sobre os offshores. Nós fizemos um esforço grande também em Portugal para que o combate à evasão fiscal fosse mais intenso. Para que aqueles que fugiam às suas obrigações fiscais tivessem o tratamento adequado. Para que não ficassem uns a fazer injustamente o esforço pelos outros. Pois bem, nós sabemos que à escala global têm cada vez mais relevância aqueles que fogem às suas obrigações. E que, por essa razão, beneficiam da falta de transparência para poderem acumular cada vez mais riqueza, fugindo, como digo, àquilo que são as suas obrigações de cidadania também. Nós, em Portugal, nos últimos anos, fizemos uma política bastante prudente nesta matéria, como disse. Mantivemos, ao contrário de outros países europeus, na categoria de paraísos fiscais, alguns destes offshores que têm vindo a ser notícia por más razões. O que significa que as autoridades tributárias em Portugal não facilitaram a vida. Mas, evidentemente, nós precisamos de uma resposta à escala europeia. Não podemos sozinhos resolver esse problema. O PSD vai esta semana apresentar uma recomendação ao Governo para que, na Europa, nós possamos fazer um tratamento politicamente mais forte contra estes paraísos fiscais. Obrigando, portanto, a que os países possam ter, dentro do espaço europeu, uma comunicação mais limpa, mais harmonizada sobre o que é que significa exatamente paraísos fiscais, por um lado, e o que é que deve ser o controlo a exercer, e só vemos que ele possa ser exercido por autoridades financeiras, e neste caso pelo próprio Banco Central Europeu, sobre a relação entre o nosso sistema financeiro europeu e essas praças que têm regimes fiscais muitíssimo mais favoráveis. E no caso de Portugal, devemos antecipar o mais possível a entrada em vigor da diretiva comunitária que obriga à troca de informações automática entre todas as administrações fiscais. Porque é isso que nos permitirá combater a evasão e a fraude fiscal em Portugal, de forma mais intensa, mas também à escala europeia. Mas aqui a inação do Governo tem sido grande. Nós precisamos hoje de ter um Governo em Portugal mais ativo, não a dizer mal dos problemas que temos, mas a contribuir para a resolução dos novos problemas que, entretanto, surgiram. Da mesma maneira, para tratar dos problemas da nossa União Económica e Monetária. Em vez de nos unirmos a sul com os problemas dos países que não os conseguiram ultrapassar,
O que precisamos é de ter melhores instrumentos europeus para apoiar esses países, com certeza, mas, sobretudo, para apoiar todos aqueles que se esforçam para resolver os seus problemas. Finalmente, gostava de vos deixar uma mensagem que eu creio que é uma mensagem positiva sobre a Europa, mas também sobre Portugal. Nós, sobretudo aqueles que são mais da minha geração e que sempre olharam para a Europa de uma forma muito positiva, quando nós entramos há 30 anos, pensámos que estes 30 anos iam ser de uma enorme transformação. Deixem-me dizer-vos, foram de uma enorme transformação. O país que existia em 1985 era muito diferente do de hoje e, quero dizer-vos, era pior em muitos sentidos. Isso não significa que nós tenhamos aproveitado completamente as vantagens de estar na Europa. Podíamos estar muitíssimo melhor se não tivéssemos cometido vários erros. Mas, como sabem, vale de pouco ficar a falar dos erros que cometemos no passado. Eles só podem ser importantes para que as novas gerações não repitam esses erros. E possamos, portanto, ter uma visão para os próximos 30 anos que possa colmatar essas falhas, aperfeiçoar as nossas instituições europeias e abrir um horizonte de esperança para aqueles que são mais jovens, porque é, seguramente, por intermédio da sua ação que a Europa se vai transformar no futuro. E sabemos que essa Europa não pode ser nem uma Europa fechada sobre si própria, nem uma Europa fortaleza. Seja quando falamos dos aspectos económicos, seja quando olhamos para os aspectos de cultura e de cidadania. Temos de ser cada vez mais uma Europa cosmopolita e aberta. Aberta comercialmente, cada vez com relações mais intensas, seja com a nossa fronteira a sul, no Mediterrâneo, seja com o outro lado do Atlântico, com os Estados Unidos da América, com o Canadá, com a América Latina, seja por intermédio da nossa fronteira atlântica com o Oriente também. Portugal, desse ponto de vista, nunca se esqueçam, ocupa uma posição central e não periférica. Porque estamos, de facto, no centro dessa relação aberta que a Europa pode ter com o mundo. E isso é historicamente relevante porque nós, já no passado, fomos realmente grandes quando nos voltarmos para essa janela atlântica e para o mundo. E hoje podemos ajudar a Europa a fazê-lo também. E podemos nós próprios beneficiar muito com esse movimento. Mas também devemos reconhecê-lo, somos hoje uma sociedade muito envelhecida. Com muito poucas exceções, a Europa é constituída por países que têm cada vez mais pessoas idosas que vivem mais anos e cada vez menos jovens. E estamos, portanto, a perder dinamismo. Uma parte das razões por que crescemos menos do que é necessário é porque somos menos do que os que são precisos. Por essa razão, nós não só precisamos de lutar contra os problemas do envelhecimento da população, tendo sociedades mais amigas das crianças e das famílias, como precisamos de ser mais abertos também, não apenas aos refugiados que nos podem procurar porque fogem à guerra e à morte, mas também de pessoas empreendedoras que queiram vir para a Europa acrescentar valor com o seu espírito empreendedor e com a sua vontade de trabalhar. Claro que precisamos que exista alguma reciprocidade na forma como os acolhemos.
Não podemos simplesmente acolher quem não quer ser acolhido ou quem não quer ser integrado por não respeitar os nossos valores, a nossa cultura. Isso seria muito difícil para a própria Europa. A Europa cultiva valores de uma sociedade aberta, tolerante, democrática. Por essa razão é uma sociedade inclusiva. Mas como tratar com inclusão e integrar quem não quer ser integrado? Ou quem gosta de desafiar aqueles que são os nossos valores? Pensemos o que faria um europeu em sociedades com valores diferentes. Procura essa integração quem respeita esses valores. Quem não os respeita não está disponível para ser integrado. A Europa, portanto, não deve ser uma Europa fortaleza, mas também não pode ser uma Europa de porta aberta para que mesmo aqueles que não têm um espírito democrático e não respeitam os nossos valores, os queiram no nosso seio pôr em causa de qualquer maneira. E nós temos a obrigação de defender esta cultura, a segurança do próprio espaço europeu. De pouco vale ser uma sociedade aberta à diferença se não conseguirmos ter pilares fortes que nos possam guiar para o futuro. E são esses pilares que nós precisamos de cultivar todos os dias. Portanto, como vos digo, julgo que a Europa pode usar bem o tempo que tem comprado nos acordos com a Turquia para regularizar a situação dos imigrantes e dos refugiados, com as políticas não convencionais do Banco Central Europeu para permitir aos governos e aos países que estão com mais dificuldades poderem executar as reformas estruturais que são necessárias para que as coisas possam melhorar de uma forma sustentada. Mas não se esqueçam, só vale a pena comprar tempo quando esse tempo é importante para realmente resolvermos os problemas e atacarmos a causa dos problemas. Se ganhamos tempo como quem empurra com a barriga os problemas, esperando que eles se resolvam por si, então, nesse caso, cometeremos um erro trágico. E as próximas crises serão mais violentas do que as precedentes. E as suas consequências podem ser mais desagregadoras e mais penalizadoras para os europeus. É por isso que eu creio que devem ser realmente os jovens, as gerações mais novas, as que mais se podem e devem bater por não adiar os problemas, por desmascararem os discursos facilitistas, por desmontarem a demagogia barata e o radicalismo. E nunca sintam que estão a fazer de menos quando sentirem também que os desafios e os perigos são demasiado evidentes. São eles que nos interpelam, é a realidade que nos interpela. E nós precisamos, evidentemente, de criar a Europa em que acreditamos, mas antes disso, precisamos de criar a Europa com que podemos resolver os nossos problemas de hoje para atingir o nosso ideal de amanhã. E isso faz-se com muito realismo e com os pés assentes na terra. Como se costuma dizer, deixem-me sonhar para poder concretizar os meus sonhos. Mas não vale a pena sonhar se eles não forem concretizáveis. Isso só gera frustração. E nós queremos combater a frustração porque sabemos que o futuro depende sempre das nossas decisões. Por mais condicionantes e fatalismos que possam existir à nossa volta,
por mais que possamos ser surpreendidos por problemas que nos parecem alheios, a nossa decisão é muito importante para os resolver e para os ultrapassar. E nunca, mas nunca, eles se resolvem por si próprios. Mas isso eu acho que vocês já estão habituados a concluir, porque essa é a experiência de quem vive hoje em Portugal e na Europa, sendo de uma geração mais jovem. Portanto, as nossas esperanças na Europa são também as esperanças dos mais jovens. Por isso, não podia hoje ter um almoço mais feliz, senão o de estar entre aqueles que se interessam pelo espaço europeu, pela transformação europeia e por ajudar a pôr a Europa não apenas como uma das áreas do globo com mais prosperidade e mais respeito pela pessoa, que é realmente em todo o mundo, mas por ser também uma das áreas do mundo com mais futuro. E isso depende rigorosamente do esforço que quisermos realizar e da nossa ambição. Obrigado.